A vida é uma corrida, Alexandre Rampinelli. Emílio Santana. Estamos aqui nesta oportunidade de estar conversando com vocês. De vez em quando esse menino ele se emociona. Sábado à tarde, depois do almoço, você sentava no sofá, ligava a televisão na Rede Manchete para assistir videoclipes muito antes da MTV. Sim. No FM TV. Inclusive o primeiro clipe da MTV foi Dire Straits. Money for Nothing. Exatamente. E essa música aí, ó, era uma das músicas. Era a música de abertura do FM TV. Metade dos anos 80. 87, 88. Eu lembro do FM TV. Não, mas essa música é de 84. É por aí. Sabe quem canta? Você é ouvinte, sabe? Borderline? De quem é? Rainha do pop. Isso é Madonna. Madonna. Isso é Madonna. No auge Sabe eu vou te confessar que quando começou a tocar eu falei Cyndi Lauper. Aí não é Cyndi Lauper. Aí eu falei, Madonna. Aí eu fiquei na dúvida da Madonna, porque tem muita música dessa época, dos anos 80, que são bem parecidas. Bem parecidas. E aí veio meio que pegadinha. Que a Cyndi Lauper tem uma voz mais esganiçadinha, bem aguda e... Sim, é uma voz pequena, mas melodiosa, né? Eu gosto muito de Cyndi Lauper. É isso. Olha, quero deixar assim para você que ainda não ativou lá as notificações do Spotify. Não estou ganhando nada da plataforma Spotify, mas que é a plataforma mais escutada aqui no nosso podcast. Se você ainda não ativou a notificação, cuidado. Pode acontecer alguma coisa ruim com você na semana. Não, você tá rindo? É porque tem gente que vê a notificação e não vai lá escutar e ignora. Essa vai ter dor de barriga. Dor de barriga é virose. Certa. Rotavírus. Isso. 7 dias. Piriri gangorra o nome. Cagando água. E vomitando. E não vai poder correr. Isso. Não vai poder fazer nada. Isso. Vai ter uma vida de rei e rainha. Isso. Ó, se liga, hein? Praga de apresentador de podcast pega. Tá? É pior do que praga de treinador. Alexandre Rampinelli. A gente tá com um novo canal de comunicação que a gente vai divulgar em breve. Um novo canal de comunicação? Aquele... Mais um. Novidades. Para não ser utilizado. Mais uma a ser ignorado. É o e-mail. O e-mail, a gente vai montar um site. Agora a gente vai resolver seu problema. É só você falar assim, quero falar, @avidaemacorrida.com.br e vai cair, na minha caixa de e-mail. Isso. Quero falar. Isso. Quero falar. @avidaemacorrida. É isso. E você será ouvido. Lido. E você pode esquecer aquele avidaemacorrida@gmail.com. Ele vai continuar chegando. Vai continuar. Vai continuar não chegando. Exato. Mas esse você já pode esquecer e deixar só na sua nota aí. Pega o caderninho lá, ou o papel de pão, se você tem, e escreve lá. Quero falar, @avidaemacorrida.com.br. O efeito de você não mandar um e-mail é o mesmo de você não ir correr. Isso. De você não ouvir o podcast. Porra, valoriza o meu trabalho, cara. Meu do Alexandre. Está aí, se empenhando. Agora vai ter a porra de um site para me dar mais trabalho. É verdade. E vocês precisam usar essa merda. O site, para quem não entendeu ainda, vai ser avidaemacorrida.com.br. Pronto.
Mas se você for lá agora, provavelmente vai ter uma página de teste, mas vai aparecer coisas bacanas lá. Testando. Isso. É verdade. Falar nisso, por causa de Interações? inúmeras interações Centenas. internacionais, hoje a gente vai falar sobre um comichão que dá no toba do corredor. E essa porra de... Como é que eu faço para aumentar a distância? Tem no ciclismo também. Tem no ciclismo também, né? Tem. Tomar remédio para oxiúros que isso passa. Já aconteceu com você, ô Alexandre Rampinelli? Tomar remédio para oxiúros, não. Mas querer aumentar a distância, sempre. Ah, é? Já tá querendo também, né? Puta merda. Eu não chego. Eu tô agoniado que eu não bati a barreira dos 15 ainda. Ah, coitado, meu Deus. Ô, tempo bom, cara. Ô, tempo bom. Pois é. E eu tenho uma marca no ciclismo de máximo de distância pedalada num dia. 253 quilômetros pedalados num dia de mountain bike. Esse eu ainda não bati. 253 quilômetros? Eu vou bater com o Audax. Do Audax 300, eu vou bater com ele. Entendi, mas essa marca é de mountain bike. Não confunde mountain bike com road. Mas eu posso fazer o Audax de mountain bike. Tá certo. Eu não lembro. Sabe por quê que eu não lembro? Eu tinha uma agenda que eu anotava todos os pedais. Né? No tempo que não tinha Strava. Legal. E nesse tempo era o tempo que arrepiava. Tinha um Katai também, que se pudesse fazer o download das coisas que tinha no Katai, eu na lei ia cair muitas coroas aí. De distância, de velocidade, Serra de Domingos Martins, mas a gente não tinha Strava nessa época. Graças a Deus. E aí ficou, mas fica na memória. Eu sei que o meu pedal maior e solo foi 200 quilômetros que eu fui a Pedra Azul e voltei. Até lá, dependendo de onde você sair, dá 90 e tantos quilômetros. Não, 100 quilômetros de casa na porta do parque ali. E voltar. E voltar. Lembrando que para ir é uma subida interminável e para voltar é uma subida interminável. Aquele lugar só sobe. Você vai descer depois de Vista Linda ali, que agora não é mais Vista Linda, mas enfim, é ali que você vai descer. Depois, mesmo assim você desce o pedaço, depois você sobe a outra serra. Na ida, depois de Viana, é praticamente subida até Pedra Azul, né? Nossa. Sim. E na volta... Que eu lembro tem duas descidas, uma ali da Bica e a outra já de São Paulo da Aracê para Pedra Azul. É a única. São 5 quilômetros ali, ou menos. Dá menos. E na volta você pega tudo isso subindo, aí você fala, a volta é só descida. Não é, cara. Você pega tudo isso subindo e tem um monte de coisinhas subindo. Cara, é dolorido. Não é dolorido, é dolorido. Pois é, esse verme que se instala no esportista de aumentar a distância. No Hopscotch. Precisa ser tratado como uma... Você sabe que eu já te falei isso algumas vezes. Eu gosto muito de coisas de distância. Eu gosto muito de... Você gosta de quebrar limite. Sofrer longe. Verdade. Eu gosto. Mas para isso, para que seja bom... Pode falar. Porque eu acho assim. Tem café ali ainda? Não, acabou. Não, acabou? Acho que para ser bom precisa ter um pouquinho de preparação, né? Falar em preparação, anota um episódio aí. A preparação lá da sabedoria. Da sabedoria. Isso. A saga da sabedoria. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Nós precisamos fazer uma reunião de planejamento. Isso. Mas é uma tá para rolar aí em busca da sabedoria. Nas terras de Salomão. Isso.
Muito bem. Então, para que avançar na distância seja um evento mais positivo que negativo, a gente precisa ter algumas etapas aí a passar. Tá certo? Você que está agora ganhando distância aí na corrida, mas já convive com isso no ciclismo, esse aumento de exposição, ele é uma coisa que faz parte da mística, do experimentar, né, essa realidade de certos esportes. E é uma realidade diária para muitos praticantes, essa questão de querer, ansiar por romper alguma barreira de distância. Vamos pontuar algumas coisas, né? Para iluminar esse caminho até então obscuro. Para nortear. Senão vai ficar igual o Indiana Jones em busca do cálice sagrado, tomando fechada. Vamos lá, a primeira coisa que a gente podia pontuar é uma orientação no sentido de estabelecer metas, mas com prazos dilatados. Ou seja, tentar não ser precoce. Tentar não ser apressado, tentar não ser precoce. Porque é muito melhor você se surpreender com o adiantamento de um evento, de um desejo, da condição para realizar um evento, um desejo, do que você constatar no meio do processo que a parada não vai rolar. E esse meio do processo pode ser que você já esteja longe. Longe, arrependido, dolorido e tal. Então, não tenho tempo. Assim, eu quero correr 10 km. Cara, não tenho tempo. Precisa ir sentindo. 3, 5, 7. Tempo. Calcula. Se você corre 5 km, né? E você faz tantos minutos por quilômetro. Faz uma continha lá, uma regra de 3. E se eu for fazer 10 km com esse tempo que eu estou desempenhando hoje, quanto tempo eu vou levar para fazer os 10 km? Aí você vê se isso é sustentável, né? Então, e aí, cara, fazer um planejamento com o tempo sobrando, né? 1 ano para fazer 10 km, você começou a correr agora. Depois que eu chegar nos 10 km, mais 1 ano para fazer 21 km. Não precisa ter pressa de, a cada mês, evoluir, aí daqui a 6 meses você parou. Porque também não tem mais nada para... Se você conseguiu, não tem mais nada para conquistar. Aí você vai fazer o quê? Para parar. Diminuir o tempo que você fez isso. Não é a realidade. E aí as pessoas vão muito rapidamente, se esforçam demais, faz no peito e na raça e perde, mas não tem um sentido. Posso falar um negócio que você está falando? Corroborar isso aí, cara, que você está falando? O cara sofre tanto para fazer isso em tão pouco tempo que quando ele fala assim, fiz 21. Graças a Deus. Agora eu vou fazer 30. Não vou nem falar 42, vou fazer 30. Ele fala, mas foi tão difícil para fazer 21 que 30 é impossível. Aí ele para. Ao passo que se ele faz o que você está falando, dar a passos largos, né? Assim, uma data bem folgada e você fosse preparando, você aproveita muito mais o meio, o caminho que você está usando, a trajetória, do que propriamente o evento, efetivamente. Porque o importante mesmo não é a quantidade que você correu, é o caminho que você percorreu para chegar nisso. Para chegar ali. Mesmo quem conseguiu bem, quando você chega lá na linha de chegada do seu desafio lá, de rompimento de distância,
o que fica é todo o caminho que ficou para trás, não é aquela linha ali. Então, um marco importante, sim, você atravessar aquela linha. Mas, cara, quando você olha o que você fez, você se sente tão mais vitorioso, cara, é legal. E quando você for contar, é claro que no dia você vai falar, cruzei a linha, a medalha, mas quando você for contar isso depois de 5, 10 anos, o que você vai se lembrar não é daquela linha ali que você... O exemplo, o início do episódio, você falou do seu treino lá em Pedra Azul com o Naleco, você não falou da prova. Você não falou da razão daquilo ali, você falou do treino. Do caminho. Entendeu? É isso aí. Então, traçar um tempo generoso para romper essas barreiras de distância é a primeira orientação que a gente pode deixar para você. Curte o caminho, conquiste degrau por degrau, desenvolva a habilidade que vai te levar até o final do desafio, até a próxima distância, e não faça isso com pressa. Mastiga. Para você sentir o gosto mesmo, né? Cada fase desse processo vai dando sentido a essas pequenas porções aí da construção, esses tijolinhos que você vai construindo. Isso aí já é um bom indicativo de que vai ser bacana. Legal? Isso ajuda até na vida pessoal, profissional. Isso é massa, isso é legal demais. E aí, estabeleceu aí uma meta, uma distância e um tempo para cumprir. Qual seria a próxima qualidade que você vai implementar no seu processo aí? Executá-lo de maneira consistente, sólida e consistente. Ou seja, evitar aquela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e uma semana vou, outra semana não vou. Isso aí atrapalha o cronograma. Então, ter uma rotina consistente de exposição, ou seja, estar sempre se movimentando no sentido do seu desafio, se é corrida, se é bicicleta, se é, sei lá, qualquer coisa que você vai romper aí o seu limite, que você faça isso em doses constantes, né? 2, 3, 4 vezes por semana, sem faltar semanas, e vai acumulando aí essas horas, acumulando esses estímulos, acumulando essas pequenas conquistas que vão construir lá o resultado que você almeja. Perfeito. Esse seria uma boa... Eu na corrida eu estou aprendendo a gostar do caminho. Eu estou mudando muito a minha forma de pensar em relação a isso. Não ficar muito escravo de preciso treinar amanhã, não fui hoje de manhã, preciso ir à noite de qualquer jeito. Cara, essa coisa meio ali, eu estou indo por prazer e eu não estou me cobrando, e eu estou vendo que eu estou indo muito mais vezes do que quando eu me cobrava, e estou indo muito mais de boa do que na época que eu me cobrava. Não é mais um sacrifício, entendeu? Eu simplesmente acordo e vou. Vou lá e faço. Ou então, por exemplo, não é a realidade, mas amanhã eu tenho um médico 8 horas da manhã, eu não vou conseguir correr de manhã. Tudo bem, eu vou à noite. Entendeu? Eu fico de boa com a cabeça para poder correr à noite. Isso é muito bom. Essa trajetória eu estou aprendendo a aproveitar de uma forma muito, muito mais legal. A gente pode anotar isso aí, um dia fazer um episódio de análise do seu caso. A gente vai colher algumas coisas bem legais. Podemos. Sempre quando tem um caso assim que está dando certo,
ele pode ajudar as pessoas a se identificar com as perspectivas que estão acontecendo com você. Até as coisas erradas e as coisas que faz para que dê certo depois, entendeu? As decisões, o que eu passei por um momento que eu considero ruim, assim, difícil, meio desanimado com o esporte, E aí você vai se descobrindo de novo, aí você se redescobre e fica nessa. E aí você apoia muito e aí essas coisas acabam dando certo. Boa. Só não vale parar. Alexandre, vou voltar numa coisa assim. Pô, tu vai falar isso de novo? Vou falar. No sentido do seu desafio, pense constantemente no seguinte valor: autonomia e desempenho. Uhum. Ou seja, eu quero aumentar a minha distância de corrida, preciso ter autonomia de corrida, ou seja, preciso correr sem parar mais tempo. Uhum. E preciso diminuir o tempo que eu levo para cobrir uma distância correndo. Eu fiz isso e eu comentei com você quando a gente fez o treino do Morro do Moreno lá na semana passada. No dia do meu aniversário. Não foi na quinta? Foi no domingo do aniversário. Que aí eu falei, quando a gente chegou lá em cima, eu falei assim, consegui subir sem caminhar. Mas não pensei em tempo. Uhum. Eu pensei em não ter parado, Sim. que foi uma coisa que você falou em alguns episódios anteriores. Que é autonomia. E aí eu falei assim, consegui subir, eu só fui eu fui caminhar lá em cima já. Ou seja, eu já tinha subido praticamente tudo, faltavam alguns poucos metros. Se distraiu. E aí eu caminhei. Mas assim, eu falei com você, consegui, né? No meu ritmo, obviamente, não no ritmo do Emílio, mas eu cheguei lá em cima. Falei, legal. Autonomia e desempenho são importantes para você aumentar a qualidade que você vai desempenhar lá no desafio. Uhum. Né? Então, correr sem parar vai te dar qualidades físicas que vão suportar o aumento da distância. Isso é autonomia. Correr mais rápido, mesmo que seja em porções de distância, mas ter em vista que você pode se deslocar um pouco mais rápido, vai fazer a melhoria da sua qualidade de manter a sua autonomia. Correr mais rápido faz com que você seja mais econômico. Quando você, porventura, diminui um pouquinho a velocidade. Você começa a gastar menos. Então, não perde a perspectiva de que você precisa ter autonomia de corrida, ou seja, ir sustentando sua corrida. E a outra coisa é que você pode diminuir o ritmo em que você corre, as distâncias que você corre. Isso vai gerar em você uma base de desempenho que vai permitir você ser mais econômico quando você quiser ir mais longe. Então você diminuiu o seu ritmo. Ser mais rápido. Aumentar o ritmo. Aumentar o ritmo. Entendi. Porque é uma coisa que você sempre fala comigo também, diminua o tempo de exposição, né? Que você vai diminuir o seu cansaço. Você se esforça, mas Sim. você se poupa. Exato. Então, você tem um ganho. Em cada situação você vai poder administrar a autonomia ou o desempenho. Uma das vezes, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi isso do Emílio, foi quando eu fui fazer um treino e eu peguei um calor muito grande entre 9h30, 10 horas da manhã, até umas 11 horas, 11 e pouco. Ele falou assim, cara, você tem que fazer numa situação em que você não chegue nesse horário. Você nesse horário já esteja muito próximo de terminar o treino. Porque aí você vai
Pra já que não dá para sair mais cedo, ué, seja mais rápido. seja mais rápido, isso que ele falou. Seja mais rápido para você, nesse horário, estar muito próximo de casa e você diminuir a exposição nesse horário que você não performa. E isso é legal e é verdade. Quanto maior a exposição, mais gasto. Então, às vezes você acha que você está poupando no ritmo, mas você vai pegar um horário que... você vai ficar exposto muito mais tempo. Então, você não, na verdade, você não está gastando menos. Você está gastando mais. Então, tudo isso podemos botar na ponta do lápis e mensurar e tomar as decisões. Mas isso, obviamente, você não vai saber na primeira vez que você vai fazer. Isso é o que o Emílio está falando. Você tem que fazer isso várias vezes. Então não adianta você botar um tempo muito curto para você cumprir o seu objetivo. Põe um tempo largo para você poder ir testando. E colecionar experiência. Exato. Aí você vai aprendendo sobre você mesmo, como você reage em determinadas situações, determinada situação que você está com pouca água, muita água, você está com pouca comida, muita comida, você está com boa energia, você não está. Às vezes você está naquele dia que você não devia ter acordado e você foi treinar mesmo assim. Então, essas coisas você só se conhece passando, se expondo. Não adianta você querer pular a etapa. Quanto mais etapas você pular, mais você vai sofrer e mais você vai comprometer o resultado do dia que você for executar o desafio. Então, curta esses negócios. Ah, cansei. Curta o cansaço. Pô, cansei por quê? Ah, porque vacilei aqui, apertei ali, não era para ter apertado, calculei mal os pontos de parada, enfim. E assim, você vai aprendendo para você errar menos. Isso é que é legal, cara. Você vai aprendendo sobre você mesmo, sobre como você funciona e é muito legal. Essas exposições são muito boas. Treinos que me marcaram muito, aqueles treinos de 150 quilômetros que você passava para ir fazer lá em Amarelos, lá naquela... como é que é o nome ali? Buenos Aires, aquela região. Fizemos um. Putz, meu, olha, que treinos sensacionais, que são treinos que você chega assim com 95, 100, 105, 110 quilômetros, vai te dando uma satisfação que você vai falando assim, caraca, falta só 40 quilômetros. Mas só que esses 40 quilômetros você está contra o vento, você está no pior horário do dia, mas você tá falando assim, cara, falta só 40 quilômetros, já fiz 110. E aí isso vai te marcando de um jeito muito legal. E quando falta 20 quilômetros, você fala assim, puta, falta 20 quilômetros ainda. Aí a felicidade que você estava com 40, com 20, você já não tem nenhuma. Quando está com 5 quilômetros faltando, cara, você não consegue pensar mais em nada. Então são coisas que acontecem e você só sabe se você se expor, se você vai aprendendo, cara, sobre você. E não é a primeira vez que vai dar certo, não. Acredito no que eu estou falando. E não é para parar na primeira tentativa. Ô Alexandre, é importante fazer o avanço da distância de forma gradual. E gradual, ou seja, você vai conquistando 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Então, isso é gradual, planejar gradual. Só que, também gradual, é a maneira como você administra a exposição. Ou seja, eu sempre corro 5 km, quero aumentar, quero chegar a correr 10. E aí, quando você chega em correr 10, não cair no erro de que agora você só vai correr 10 km. Então, você vai ficar jogando com a exposição. 5 km, 8 km, 5 km, 10 km. Então, não tem essa obrigação de você estar sempre fazendo o máximo que você consegue. Porque senão você só está trabalhando, só está aprendendo a se desgastar. O treino por tempo
É estratégia? Eu acho que o treino por tempo é aquilo que o seu corpo entende. Tanto que eu prescrevo treinos por tempo, não por distância. Isso que eu te perguntei. Mas como a abordagem vem em cima de distância, eu estou trabalhando no episódio de hoje baseado em distâncias. Mas, quando eu oriento um treinamento, eu vou trabalhando por tempo. E tempo e performance. Então, se é 1 hora, a pessoa começa a corre 60 minutos, faz 8 km, faz 7 km. E eu vou apertando para que ela possa fazer 8,5, 9 km, até que ela chegue a 10 km numa hora, por exemplo. É uma perspectiva que a gente vai manter o tempo e aumenta o desempenho. Então você ganha distância dentro do mesmo tempo de exposição que você está, que é um tempo controlado, né? E eu vou te falar que às vezes dá um certo desesperozinho, tá? Porque você faz isso comigo e aí às vezes você fala assim, às vezes não, o tempo é 45 minutos, você vai correr 45 minutos, beleza. Só que como a gente vai treinando a performance, quando eu comecei a treinar 45 minutos, com 24 minutos eu volto, né? 23, 24 minutos ali eu faço a minha volta. E às vezes, no início, eu ia até um determinado ponto em Itapuã. Ultimamente, eu tenho chegado na metade da Praia da Costa, longe de Pagu. Aí eu falo assim, putz, tem que voltar isso tudo. Tem que voltar dentro do prazo. Que não é só voltar, é voltar dentro. Ou seja, eu estou correndo muito mais distância, muito maior, no mesmo tempo. Não, E aí dá um certo desesperozinho na volta. Porque quando eu vou passando pelos lugares que eu voltava, eu falo assim, olha o relógio, 18 minutos ainda. Aqui eu chegava com 24. Aí você fala, onde é que eu vou parar, né? Você vai sofrendo algumas coisas. Às vezes você sai para correr tempo e você vai correndo tempo e o terreno vai passando muito rápido. Você fala assim, cara, isso não vai acabar nunca. 10 km, 1 hora, 10 km, 11 km. E, não vai acabar, cara. Daqui a pouco eu vou dar uma volta ao mundo. Não, o dia que eu vou voltar, né, cara? O que eu vou fazer para voltar? Porque tem que manter o mesmo tempo então, ainda. Quando você vai ganhando autonomia e desempenho, a coisa vai mudando de figura, né? Lembrar que a soma das horas semanais que você desempenha ali na modalidade, ela pode ser encarada como a capacidade que você tem de dar uma lançada ao limite. Então, se eu corro 5 horas por semana, por exemplo... Vamos mudar. Se você corre 3 horas por semana. 3 horas, ok. Se você somar os quilômetros que você rodou ali, em alguma perspectiva você consegue entender que aquilo é fazer que aquilo ali é um limite alcançável para você fazer. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, você fazer 7 km na terça, 7 km na quinta, 10 km no final de semana. 24 quilômetros é um tempo, será razoável que você consiga, com algum esforço, alcançar esses 24 km num tiro só. Numa edição só de treino. Legal. Certo? Legal. E aí a gente trabalha também quando eu vou fazer uma preparação, por exemplo, para 20 km, a minha carga semanal pode variar de 70% de 20 km durante a semana até 150% de 20 km durante a semana. Tá? Essa é uma fórmulazinha que a gente usa para prescrever treinamento. Então, se o seu alvo é 20 km, quanto que dá 70% de 20 aí? 2, 4, 6, 12 km. 14 km.
Então, você pode treinar de 14 quilômetros semanais e 150? 40. 20, 30 quilômetros semanais. Por aí. Entre 14 E 30? e 30 é um intervalo bom de volume para você alcançar aí os 20 quilômetros. Claro que 30 é o limite, é um limite máximo. Que você pode trabalhar com um limiar maior, mas 14 já é um volume semanal que você, sabendo administrar o treino, você consegue fazer o 20 lá no desafio. Mas isso é constante, né? Não é correr isso uma vez por semana. Não, uma semana, uma vez. Estou falando o volume semanal. Para isso, para trabalhar na perspectiva de volume semanal, eu estou trabalhando com constância. Pessoas que acumulam horas durante a semana e vão desenvolvendo-se até alcançar uma nova distância. Ok? Ok. Para evoluir na distância, você precisa aumentar sua capacidade aeróbica, que é aumentar a quantidade de oxigênio que o seu corpo consegue utilizar na oxidação de combustíveis para gerar energia para o seu exercício. Isso a gente conquista com treino constante e alguma administração de estímulos específicos para a melhoria aeróbica da sua capacidade muscular. Tá? Então a gente está trabalhando diretamente com a melhoria do sistema energético, a melhoria da sua capacidade de transformar alimento em energia para sustentar o trabalho de correr naquela distância que você tem como alvo. Joia? Um recurso que seria indispensável é você usar as subidas. E usando as subidas, você aumenta a requisição de força, aumenta a percepção de força que você tem, aumenta a percepção de esforço, e quando você transpõe da subida para o plano essa percepção de esforço, essa geração de força, esse output de força, né? Essa dispêndio de força e essa geração de energia, quando você volta para o terreno plano, você tem um ganho aí nas capacidades envolvidas de performar a distância. A gente já falou isso em um outro episódio. A partir de agora a gente vai ficar repetindo sempre umas coisinhas aí. A gente vai puxar sempre. É aquela coisa, se você treina na altitude, quando você vem para o nível do mar, você vem sobrando. Se você treina correndo em morro, quando você vem para o plano, você sobra. Correr na areia. Correr na areia, essas coisas. Então são correr na areia e correr no morro, na subida, são estratégias que a gente usa para saturar sua corrida, né, nas demandas que ela tem e trazer você de volta para um ambiente com menos exigência, vai te dar um lastro maior, vai te dar maiores condições de performar na condição que você está acostumado. Muito bem. Eu sei que você tem aí um projeto de correr 23 quilômetros, que é simbólico, assim, por causa do trecho aí aqui da nossa região, seria correr de Itaparica até o pedágio da Rodossol. Isso. E a gente vem trabalhando condições que vão montar pré-condições que vão montar a condição de você desempenhar um dia desse aí, esse desafio. Uma coisa que você tem falado muito nos podcasts é trabalhar as qualidades, e é isso que você tem feito. Você está trabalhando as situações que vão me dar ferramentas para quando eu estiver executando, eu poder usá-las. E isso tornar o desafio fácil, diante das outras experiências que você teve. E a soma dessas experiências vai compor um cenário onde
aquele desafio é completamente viável. Uhum. É isso que essa administração de treinamento que a gente está fazendo, que ela não tem como foco esse pensamento seu desses 23 quilômetros, nesse trecho, mas que ela está te dando um preparo all-round. Uhum. Que, né, mais um pouquinho, menos um pouquinho, que você quiser fazer, você consiga. Uhum. A gente tem treinado em lugares muito alternativos em relação ao que eu tenho me proposto como desafio dos 23. E isso está me aumentando a melhoria, Dinâmicas de treino também variadas. Sim, muito inclusive. Subindo o K2, subindo o Everest, ali no Cocal. São morros intermináveis. Morro do Moreno, Areia, Fartlek. Então a gente tem uma coleção de estratégias aí que estão fazendo uma evolução, e a gente tem visto que você não tem ficado em situações de tanta dificuldade durante os treinos que a gente tem feito. Ou se eu tenho, eu tô fazendo cara. Então, mise-en-scène. Tá fazendo um mise-en-scène para enganar o treinador. Não, mas tem ido melhor. O treino do Morro do Moreno foi um treino que eu gostei bastante, assim, do meu desempenho eu gostei bastante. Teve uma hora que você falou assim, você quer beber água? Eu falei, água? Já? Eu pensei, não vou tomar não vou tomar porque... Mas naquele momento eu... Sempre que o treinador oferecer água, você beba. Isso. Eu imaginei, eu falei assim, ele deve estar planejando... Não, mas era a oportunidade, a oportunidade era aquela ali. Eu sabia que você estava sem dinheiro também. Exatamente, E a eu gente só tinha Mariola no bolso. A gente ia chegar lá em cima na oportunidade que teria, a gente não ia poder usar porque a gente não ia comprar água. Então a oportunidade era aquela ali. Deu certo. Então, para a gente encaminhar aqui a conclusão da discussão, depois de falar isso tudo, vou trazer o questionamento que você precisa ter diariamente quando você se deparar com uma vontade de aumentar a distância. O comichão. Aquele oxiúros que dá no atleta, no praticante. Quais são os motivos que te levam a pensar que é necessário que você alcance uma distância pré-determinada na sua prática esportiva? Você precisa ter isso em questão, você precisa colocar isso em xeque frequentemente para você ter as respostas certas que vão fundamentar a sua vontade e a sua prática de fazer essa evolução. Porque a hora que você começar a não ter respostas sinceras ou originais no sentido que são suas, você precisa rever todo o processo, né? Então, que parta sempre de uma possibilidade de capacidade, que parta sempre de uma realidade próxima, e que parta sempre de uma vontade pessoal de melhorar na modalidade. É isso que vai te levar, cara. Porque vai chegar um determinado momento que você vai ter uma dificuldade durante esse trajeto, durante o dia mesmo, que você fala assim, vou fazer tal dia. Nesse dia, talvez aconteça alguma coisa com você no meio, que a única coisa que vai te levar até o final vai ser o que te lá no início ficou no seu comichão. E o que vai fazer sentido continuar. Exatamente. É o que vai te levar até o final. E principalmente, o que vai fazer sentido sem tirar o sentido do dali para frente. Exatamente. É o que vai fazer você cruzar a linha de chegada e falar assim, agora o meu próximo vai ser... Não, agora eu vou voltar para minha semana de treino. Sim, ok. Vivo, né? Porque
Velho, foda-se que você correu 21 quilômetros. É. Pra mim, não faz diferença nenhuma. Faz diferença o que você vai fazer dali pra frente. Se você Na realmente... segunda-feira. Se realmente você tá renovando sua vontade de correr, sua vontade de ser ativo, sua vontade de ser saudável. Uhum. Porque se você for lá, falou que quer fazer um desafio, que tem um negócio para fazer, que vai fazer uma distância, e dali você acabou, então não valeu. Um Forrest Gump da vida, que correu a vida inteira lá nos Estados Unidos e chegou uma hora que ele estava correndo e caminhou, pronto. Não correu mais. Não fez mais nada. Acabou a sua vontade. Então, né, que, cara, essas coisas, esses avanços, eles façam sentido verdadeiro. E que seja um sentido que extrapola a prática física. Para te dar constância. Repercuta também na sua maneira de ver o mundo, sua maneira de ver a vida, da sua maneira de se enxergar no seu mundo. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita que a vida é uma corrida. Sem dúvida. E é uma boa corrida. Fechamos? Não, antes de falar reforçar que o e-mail quero falar, @vidaemacorrida.com.br já está disponível. E está te esperando. Disponível aí, ó, na palma da sua mão, Sabe? no seu aplicativo de e-mail. Isso. Fala pra gente o que você está achando. Se você chegar e falar assim, Alexa, enviar e-mail para quero falar, @vidaemacorrida.com.br, Alexa vai mandar e-mail. Se você virar e falar aí você assim, fala e ela redige? Ela redige. Se você virar assim e falar assim, Hey Siri, se você falar, olá Siri, oi Siri, do jeito que você configurar o seu Siri no seu iOS, fala assim, mande uma mensagem para quero falar @vidaemacorrida, ele vai mandar uma mensagem. Ou seja, você nem precisa se dar o trabalho. Sacou? Eu acho que o Olá Google, o Hey Google também, ele vai mandar mensagem. Você tem os seus meios. Se você não quiser desgastar as pontas dos seus dedos nesse seu teclado cheio de meleca e resto de comida, que eu sei que tem, para mandar um e-mail para a gente. Mas para gastar fazendo fofoca no WhatsApp, isso, vocês têm dedo, né? Isso. Olha só, use o chat GPT para mandar um e-mail para a gente. Um abraço, boa noite. Vai se lascar.